Olá, meu nome é Ivanildo. Eu quero aqui, nessa oportunidade, fazer exposição de alguns versículos bíblicos em relação à fé cristã. E eu quero tomar como base o capítulo de número 10 do Evangelho segundo escreveu São Mateus e o versículo 28, e alguns versículos eu vou estar aqui lendo. O versículo 28 diz: E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vende dos passarinhos por um centil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, mas valeis vós mais do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão, ou seja, em confusão, o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra a sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. E só acrescentando o 37, ele diz assim: Quem ama o pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Bem, esse texto aqui, ele é muito enfático. O próprio Jesus, ele está discursando para uma grande multidão. E ele está falando em relação à fé daqueles que, através do Evangelho, um dia ouvido, depositou sua fé no Salvador. E agora, nós temos uma vida totalmente diferente, uma vida cujos nossos atos e predicados não são mais os anteriores, mas são renovados. E esses atos, eles são os atos do próprio Jesus, que deve resplandecer em nossas vidas. Ele mesmo diz que nós devemos resplandecer no mundo como astros. Bem, então eu quero tomar aqui o primeiro versículo, quando ele fala a respeito, que diz: Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Nesse sentido aqui, o que Jesus ele quis ensinar é muito claro. Por quê? Porque hoje nós temos aproximadamente aí, em média de 25 milhões de evangélicos espalhados na nossa nação. Mas há muitos cristãos que ainda não compreenderam essa magnitude de ser chamado cristão, de verdadeiramente professar a sua fé. E muitos não conseguem revelar-se como cristão nos seus ambientes sociais, como por exemplo, nas escolas, nas suas relações de trabalhos, nas suas relações de amizades, até mesmo em meio aos seus parentes mais distantes. Não conseguem se identificar com a moralidade cristã, com os atributos de Cristo, porque essa é a grande verdade que nos libertou do império das trevas para vivermos agora no império da luz, servindo a Cristo. E Jesus, ele deixa aqui uma mensagem dizendo que aquele que negar
o seu nome diante dos homens, ele o negará também diante do seu Pai que está no céu. Você será negado quando você se apresentar diante dele, para prestar conta da sua vida aqui durante o tempo em que você viveu. E isso ele deixa claro quando ele relata que no dia em que o Senhor vier julgar as nações, ele diz que irá fazer uma separação. E essa separação, ele fala que é como um lavrador que separa o joio do trigo, ou como um pastor de ovelha que separa as ovelhas dos bodes. E muitos daqueles irão perguntar para ele, dizendo que, Senhor, mas eu preguei no seu nome, eu dei esmolas, eu fiz obras sociais, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas ele diz o seguinte: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos. Essa vai ser a forma negativa de Jesus em relação àqueles que professam uma fé secreta em Jesus. E ele dirá também àqueles que professam o seu nome diante dos homens, que é a representação das ovelhas. E esses vão dizer: Senhor, quando foi que nós fizemos alguma coisa em relação ao Senhor? Ele vai dizer: quando você visitou alguém na prisão, você deu alguma coisa para outra sem esperar nada em troca, sem querer ser visto. Quando você levou uma palavra de amor e falou de mim para alguém, foi esse momento em que você não negou o meu nome. E o que Jesus ele fala aqui no versículo de número 28, quando ele fala assim: não temais os que matam o corpo. Hoje, muitos cristãos, eles negam a Cristo para não serem zombados, para não serem taxados, não receber alguns rótulos, mas eles convivem no meio do mundo e das relações sociais sem identificar-se, sem ter a identidade de Cristo. E qual é a importância disso? A importância do cristão ter uma vida de relacionamento cristão no mundo é justamente para que aqueles que não conhecem o Senhor Jesus venham a ter o conhecimento de Jesus pelas suas atitudes morais, pelos seus atos de honestidade, por aquilo que você faz, porque a sua vida agora ela é direcionada e pautada pelas Sagradas Escrituras, e não mais agora pela velha natureza que antes você nela vivia. Muito bem. Então, o que acontece com isso? Acontece que muitas pessoas que se dizem cristão, eles não assumem essa identidade cristã nas relações sociais. E no versículo de número 34, Jesus diz assim: não cuideis que vim trazer paz, que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, ele diz, mas espada. Espada aqui está no sentido de guerra, de conflito mesmo. E ele diz que os conflitos, eles começariam propriamente dito dentro da sua própria casa, no convívio da sua própria família. Por quê? Porque há uma rejeição
da natureza pecaminosa do ser humano em relação à natureza divina. Porque quando o cristão, ele recebe a Cristo como seu Salvador, ele passa agora a ter a natureza divina dentro dele. E com isso vai ocorrer um conflito entre as suas ideias espirituais e as suas ideias carnais. É tão provável que o apóstolo Paulo, ele deixa isso bem claro, lá na carta que ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 19. Ele fala entre as obras da carne, que são manifestas, e o fruto do Espírito. Veja bem que há uma diferença aqui entre uma natureza e a outra. A carne, ela não tem fruto, ela tem obras. Mas o Espírito é fruto. Fruto significa que você produz. Obras não. Obras, elas são feitas de maneira objetivas. E o fruto, ele é uma coisa produtiva. Ela produz. Então, essa produção é mudanças dentro do coração, é transformação de natureza. É aquele que bebia que não vai beber mais, aquele que mentia não mente mais, é aquele que se prostituía não se prostitui mais, é aquele que vivia numa vida promíscua não vive mais, que roubava não rouba mais. Então, você faz essa diferenciação entre uma natureza e outra, e aí você vai viver entre um conflito de espírito. Então há um conflito, é o que ele diz: eu não vim trazer paz na terra, mas espada. E com isso vai acontecer muitos contritos entre os seus próprios familiares, porque aqueles que não são cristãos, aqueles que não confessam a Jesus Cristo como seu Salvador, então vai haver uma contradição. Porque as suas atitudes agora de justiça vai incomodar aqueles que não conseguem viver da mesma forma. Então, esse é o grande conflito. E isso se estende, então, para as relações sociais da vida do cristão. Portanto, Jesus repudia o cristão que não confessa seu nome diante dos homens, que não confessa o seu nome na sociedade, nas suas relações sociais, aonde vive. Porque o intuito do Evangelho é levar o quê? A Cristo, aqueles que não conhecem, para que essas pessoas sejam também mudadas e transformadas pelo poder do Evangelho de Cristo. Por isso que nós devemos professar nossa fé e defendê-la em todos os sentidos. Nós não podemos ser ofendidos por aqueles que não têm a nossa mesma natureza em relação a Cristo, porque essas pessoas, elas não conhecem a natureza cristã. Por isso, então, que há esse conflito. Muito bem. Então, o versículo de número 32 diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Ele fala assim, porque eu vim pôr dissensão entre o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua nora contra sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. E ele diz: quem ama pai, mãe, irmão ou irmã, não é mais do que a mim, não é digno de mim. O sentido que Jesus está dizendo aqui em relação a amar um familiar ou esposa mais do que a ele, não é digno dele, não é no sentido que você deve deixar essas pessoas de lado e ficar só apenas
se isolar com Cristo. Não, ele está dizendo o seguinte: você não pode ser vencido pelas ideologias dessas pessoas que não confessam a mesma fé, mas você deve amá-las e conviver com elas, mas resistindo qualquer conflito, qualquer afronta que vier contra você. É isso que Jesus quis dizer, é esse o sentido desse versículo. Portanto, meus amados irmãos, eu quero dizer para vocês que ainda não se decidiram em viver uma vida cristã, confessando a Jesus em seus ambientes sociais, aonde você vive, onde você convive com aquelas pessoas que não são cristãs. Repense nisso, porque o que vai acontecer se você não tomar essa decisão? Um dia chegaremos diante de Deus e Ele está vendo todas as nossas atitudes. Aquele que sonda os nossos pensamentos e os nossos corações. Aquele que tem o poder não só apenas de matar o corpo, mas também de lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. A esse nós devemos temer. E esse temor a Deus, ele não deve ser com medo de sermos castigados e sermos lançados no inferno. Mas esse temor a Deus, ele tem que ser totalmente de forma espontânea de amá-lo. Amar a Deus pela gratidão da salvação que Cristo nos proporcionou. Amar a Deus porque o seu Filho Jesus, ele foi entregue nas mãos dos homens para ser morto e assim fazer um sacrifício humano para resgatar os pecadores dos seus pecados e trazê-los novamente a ligá-los a Deus, uma vez que estávamos destituídos e afastados da comunhão do Eterno. E agora, pelo sangue de Cristo, nós temos agora a redenção pelo sangue. Temos agora a oportunidade de nos aproximar de Cristo, de nos aproximar de Deus através de Jesus Cristo e receber de Deus o perdão dos nossos pecados e futuramente nós desfrutarmos das bênçãos e da bondade futura do Eterno. Meus amados irmãos, e você que me escuta, não negue o nome de Jesus. Não negue esse sacrifício que Ele realizou na cruz do Calvário em benefício da sua própria alma. Jesus, Ele quebra as cadeias mais profundas para te libertar. Então somente precisamos assumir esse compromisso que nós um dia resolvemos confessar a nossa fé no Filho de Deus. E se isso é uma verdade, então tem que haver uma libertação dentro do nosso coração e não ter medo de morrer por causa do Evangelho de Cristo. Imagine os nossos irmãos durante o tempo da perseguição. Quando Nero, ele fez dos cristãos tochas humanas no seu jardim. Aqueles irmãos que durante o tempo da perseguição, quando foi constituído o culto ao imperador romano, eles não se prostravam diante do imperador. E a pena era ser lançado na arena para ser destruído pelos animais, ou então fazia uma coivara de lenha e ateava fogo, e eles morriam incendiados até a morte. Ou então eles
encharcava esses de óleo e ateava fogo. E eles ardiam até a morte, cantando louvores a Deus. Meus amados, que nesta manhã e que neste dia, ou seja, possamos ter uma consciência maior em relação à vida futura. Porque Deus, Ele não está esquecido. Os seus olhos estão contemplando todos os moradores da terra. Mas a palavra do Senhor diz que Deus, Ele se volta para os corações dos fiéis a Ele. Portanto, eu deixo essa palavra e que você reflita e não negue a Cristo, mas anuncie o nome de Cristo em todo o tempo. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.